E hoje o tema que a gente vai falar, tamanho é documento sim. Os papos que eu vejo a respeito de sexualidade acabam sendo muito babacas, na minha opinião. Sabe, a gente fica uma conversa muito imatura, muito superficial, muito orientada por umas besteirinhas culturais, e aí a gente acaba não aprofundando direito na conversa, não sendo honesto, não sendo claro na conversa, né? E a sexualidade sofre muito desse tipo de contexto, né? Os papos sobre sexualidade. E esse tipo de conversa imatura serve apenas para preservar o privilégio daqueles mais privilegiados, né? No assunto da sexualidade, a gente está falando do homem cis, hétero, branco. E muito do papo que a gente tem sobre sexualidade, né, é desesperadamente tentando garantir os privilégios e a solidez de algo tão frágil que é a sexualidade desse perfil privilegiado. Então, quando a gente vai falar sobre tamanho de pau, gente, aqui vamos deixar claro que aqui a gente fala pau, buceta, cu, caralho, tá? O papo aqui é mais ou menos assim, sem muitos moralismos e vocábulos científicos. Mas quando a gente ouve falar em tamanho de pau, eu lembro uma vez eu fiz uma postagem, pouco tempo atrás, e aí as pessoas rapidamente se apressam a jogar informações do tipo, o importante não é o tamanho, mas sim o prazer que ele proporciona, né? Os chavões, né? Eu adoro os chavões. E uma coisa não tem, né, nada a ver com a outra, né? Porque quando você fala que tamanho é documento, você está querendo dizer o quê? Que tamanho faz diferença. E quem já sentou num pau sabe o que eu tô falando. Quem já sentou num pau sabe que faz diferença você sentar num pau desse tamanho e você sentar num pau pequeno, você sentar num pau grosso e você sentar num pau fino. Faz diferença, não tem como falar que não faz. A pessoa, a penetração precisa ser preparada de uma outra forma, dependendo do tamanho do pau. Existem paus, né, que para entrar em determinados lugares, esses determinados lugares precisarão estar mais lubrificados do que outros paus, que entram mais fáceis em diversos lugares. Só que o grande problema a respeito nesse papo, nessa conversa, e que prejudica a compreensão de muitos homens, é a dismorfia peniana. Por quê? Porque quando a gente fala que o tamanho do pau faz diferença, a gente não está querendo dizer que quanto maior, melhor. Porque essa noção de quanto maior, melhor, isso não é um fato, isso é uma interpretação. Eu estou trazendo fatos aqui. Essa noção de quanto maior, melhor, isso vem de uma cultura que nós temos, né, de contato com a pornografia, muito conectado com essa noção de que sexo bom é o sexo que arregaça, é o sexo que penetra, que abre, que rasga no meio. A grande deseducação que a pornografia traz, né, principalmente para os homens, cria na cabeça do cara essa noção de que quanto maior, melhor. Eu já atendo pessoas, né, homens, mulheres, héteros, homo, enfim, né, a maioria cis, acho que exclusivamente cis, nunca atendi gente trans em terapia individual, né, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, isso não só eu, né, mas se vocês lerem o The Penis Book, que eu esqueci o nome do autor aqui agora, ele compartilha da mesma experiência que eu. Homens que não têm o pau enorme acham que têm o pau pequeno. Eu vou repetir. Homens que não têm o pau enorme acham que têm o pau pequeno. Então eu já atendi homens que tinham um pau muito acima da média, mas não era enorme. E ainda assim achavam que tinha um pau pequeno. Eu tenho um pau bem médio, para te falar a verdade. E a vida inteira achei que meu pau era pequeno. É muito difícil ter esse tipo de roda de conversa, senão na sala de terapia, né? Mas enfim, o nome desse fenômeno é dismorfia peniana. Por que isso acontece na cabeça de... Por que isso é tão presente na vida de tantos homens, né, gente? Primeiro, porque a gente não fala sobre isso. Segundo, porque a referência que os homens têm vem de uma indústria que usa o sexo como um produto. Enfim, a indústria pornográfica explora paus acima da média, paus exagerados, né? A gente tem estudos mostrando como a molecada adolescente hoje em dia, né, já está tendo acesso à pornografia antes de beijar na boca, e como isso está fazendo com que homens aprendam sexo mais violento. E junto de todo esse desserviço que a pornografia traz para nós, vem também de brinde, né, a dismorfia peniana. Isso cria um enrijecimento nos homens para falar a respeito disso, né? Os homens não conversam a respeito desse assunto. E isso vai criando um elefante branco gigante dentro da sala, né? Porque o que a gente tem que entender, gente, não é o tamanho do pau que faz a coisa ser mais ou melhor, embora isso faça diferença, é o encaixe. E diferentes combinações de diferentes anatomias vão encontrar diferentes encaixes com mais ou menos prazer.
Então, falando da minha experiência, eu já tive parceira que a penetração rolava muito massa com ela de 4 ou comigo em cima dela. Tem parceira que a coisa rola mais legal com ela em cima de mim. Tem parceira que, dependendo da posição, eu não consigo, por exemplo, penetrar muito fundo. Se eu quiser fazer uma penetração mais funda, eu vou ter que me valer de outras posições para conseguir estimular determinados pontos no canal intravaginal. E se a gente não fala a respeito de nada dessas coisas, né, a gente fica muitas vezes frustrado, tentando criar alguns tipos de estímulos, né? Nada é pior para a sexualidade do que o silêncio do tabu. Então fica uma sensação muito estranha entre as pessoas. A gente precisa conversar a respeito disso, né? Conversar a respeito do pau, conversar a respeito das nossas inseguranças. Acho que a coisa mais honesta que eu já li a respeito, né, desse encaixe, né, vem do taoísmo chinês. Eu estava até procurando aqui nos livros que eu tenho, em qual livro que eu tinha visto isso. Eu tenho quase certeza que foi num livro do Mantak Chia sobre sexualidade do homem ou algo assim. Porque eles trazem uma interpretação, né, muito honesta, né? Então, trazendo a percepção de que existem várias anatomias, né, em termos de comprimento, em termos de largura, em termos de o colágeno, a força que se consegue segurar, né, por conta, né, no processo da ereção, enfim. E como isso combina com os diferentes tamanhos de canal vaginal, porque vamos lembrar também que isso muda, o genital é diferente também para a mulher, não só para nós, né? E várias leituras de como, né, cada tipo de combinação deveria ser estimulada da melhor maneira. Então, para você ter uma ideia, né, uma mulher que tem um canal vaginal um pouco mais profundo do que o pênis do que o pau do cara consegue estimular lá no fundo, uma posição, ela deitada de barriga para cima, né, com as pernas para o alto, e o homem, por exemplo, no pé da cama, de pé, segurando as pernas dela, dobrando os joelhos em direção ao peito. Isso traz o colo do útero para baixo, isso comprime um pouquinho a parte interna, o baixo ventre ali, né, e faz com que a penetração atinja pontos mais profundos. Porém, se você tem uma jeba enorme, você faz esse tipo de experiência com uma mulher pequena e com força, você pode causar muita dor, você pode causar muito desconforto. Então a gente tem que sempre lembrar disso, gente. Importante, faz diferença? Faz diferença. É óbvio que faz diferença. Tamanho é documento. Muda toda a experiência. Mas não quer dizer que quanto maior, melhor. Porque o que acontece, né? Nessa busca por encontrar tranquilidade na nossa sexualidade, existe um caminho que a gente segue, que é o caminho de encontrar recursos para expressar nossa sexualidade. Então, por exemplo, se você acha a sua autoimagem depreciativa, se você se acha feio, se você não se acha gostoso, como eu ao longo de muito tempo da minha vida não me achei, né, não me achei bonito, eu atacava a minha imagem, eu tive que procurar outros recursos para poder conquistar as pessoas que eu queria conquistar. Então, por exemplo, a minha dicção, eu fui ser o engraçadinho da turma, enfim, fui encontrar outras maneiras para me destacar dentro desse, né, do cenário sexual e conseguir a minha persona de desejo. E toda e qualquer desvantagem que se note vai trazer, né, uma força, um ímpeto maior para procurar recursos. O cara que reconhecidamente tem o pau grande, que sabe e que está confortável com isso, está muito menos propenso a procurar outros tipos de recursos para agradar a sua parceira ou seu parceiro do que aquele que está relativamente inseguro com o tamanho do seu pau. E daí nasce a brincadeirinha, né? O importante é o prazer que ele proporciona, não o tamanho da ferramenta. O cara que tem o pau grande, quando chega na hora do sexo, simplesmente coloca os braços para trás, deita de barriga para cima, espera o pau ficar duro e que a mulher faça tudo, né? Resolve o seu problema aí, o meu pau grande está a postos. E a gente, né, e quem tem, né, um pouco mais de sensibilidade, quem está mais conectado com o seu próprio corpo, né, quem está mais antenado numa sexualidade mais consciente, já sabe, né, que sexo é muito mais do que penetração, né? E aí as pessoas, os caras que estão inseguros nesse processo vão encontrar maneiras para chupar a sua parceira, vão descobrir coisas novas para fazer com o seu pau, vão, por exemplo,
trabalhar a sua ereção, o vigor da sua ereção, a força da sua ereção, prolongar a sua ereção por mais tempo. De nada adianta você ter um pau enorme se ele funciona por 5 minutos. Vão procurar refinar e lapidar bastante a sua atividade, a sua experiência sexual. Coisa que aquele que está tranquilo dentro dessa cadeia, né, que entende que quanto maior o pau, melhor eu sou na cama, esse cara desiste, esse cara não vai atrás, esse cara fica acomodado e, né, enfim, acaba reforçando, né, essas piadinhas também, né, de que o importante não é o tamanho, mas o prazer que ele proporciona. É muito louco, não sei se vocês já tiveram a experiência de ir para alguma praia de nudismo, né, mas pelo menos todas as experiências que eu tive em praia de nudismo, é muito comum você encontrar alguns homens, é muito comum, né, eu fui pouquíssimas vezes, mas enfim, todas as vezes que eu fui, eu encontrei esporadicamente, assim, alguns caras com os paus enormes, assim, parado, olhando pro horizonte. Sabe, como se fosse uma vitrine, né? Então imagina, né? O cara tem lá um pau enorme, pô, tem que mostrar pro mundo onde ele vai fazer isso. Vai na praia de nudismo tomar sol no pau. Ué, por que não, né? Eu tô falando muito aqui em termos heteronormativos, né? Mas também isso acontece no mundo gay. Eu vejo o problema no mundo gay um pouco mais tranquilo, porque, né, no mundo gay as pessoas estão se relacionando com outras pessoas com pau. Então isso acaba trazendo, né, um caráter mais lúdico, uma outra maneira mais leve, mais suave, mais tranquila de falar sobre esses assuntos, de brincar com isso, né, enfim, de se relacionar com essas questões, né? De novo, o gay tem também uma outra questão no sexo gay, que o gay, por mais que ele seja exclusivamente ativo, ele tem uma compreensão maior do que é ser penetrado. Coisa que o hétero top, né, cis, branco, privilegiado, não tem a menor ideia da experiência, do que é a experiência de ser penetrado. E isso é fundamental para a gente conhecer a relação, né, que existe com a pessoa que é penetrada e o pau que está entrando dentro dela, né? Estar do outro lado da moeda já vai trazer outras compreensões a respeito dessa coisa toda. Mas o que a gente encontra no mundo hétero, né? Se você passar o dedo no cu, perto do cu de um cara hétero, né, bicho? Aí o tempo já fecha na hora, né? Independentemente do tamanho, do formato, da cor, da largura, enfim, né? Sempre existe maneiras de você cuidar da saúde do teu pau, da ereção, da qualidade da tua ereção, do tempo, da sustentação de energia da tua ereção, para que você desenvolva a qualidade do teu sexo. Eu já vi, gente, relações... Cara que tem um pau enorme, que transa com força, botando energia numa relação íntima, de carinho e amor, e nada disso basta para a mulher conseguir, por exemplo, atingir um orgasmo com penetração. Ao passo que também já vi relações com, enfim, né, com pessoas com membros extremamente medianos e contatos simples, sem muito vigor, sem muita força, mas com presença, com respiração, com tranquilidade, sem afobação, sem ansiedade, capazes de produzir orgasmos múltiplos, poderosíssimos, com muito vigor, com muita energia. Então, gente, tudo isso que a gente está aprendendo a respeito de sexualidade, principalmente essas informações que são passadas via telefone sem fio, tudo isso, gente, é um grande desserviço. Isso impede as nossas trocas, né? Isso traz atalhos de raciocínio, evita as nossas conversas. Isso cria julgamentos dentro da cabeça das pessoas e a gente tem que ficar muito alerta a todas essas questões. As conversas a respeito desse assunto não podem parar nesse nível, a gente tem que trazer uma coisa um pouco mais esclarecedora, a gente tem que trazer um papo um pouco mais reto a respeito disso, tem que chocar um pouquinho com essas conversas para tirar a pessoa do lugar, sabe? Porque se você que está, né, insatisfeito com o tamanho do teu pau, ou conhece alguém que está sofrendo com isso, compreenda que muito desse sofrimento está vindo desse folclore absurdo que não tem nenhum fundamento, É uma grande ilusão essa ideia de quanto maior, melhor, quanto mais arregaça, melhor,
quanto mais força, melhor. Quanto mais a mulher estiver gritando desesperadamente, ou o cara estiver gritando desesperadamente por conta da penetração, melhor. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. A questão é encaixe. A questão é conexão. A questão é estar presente enquanto vocês fazem isso juntos. Tanto faz o corpo que você tem. Tanto faz o corpo que você tem. Se no momento do sexo você está presente, você está ali, você está sentindo, você está respirando. As mulheres vivem se queixando dos homens que parecem que estão transando, parece uma britadeira quando transam, parece um robô. As pessoas estão extremamente ansiosas. Um pau desse tamanho consciente é muito mais gostoso que um pau desse tamanho, que não cabe nem aqui na tela. Ansioso, que não sabe o que está fazendo, que não respira, que não olha no olho. E isso, gente, esse papo precisa vir porque isso a gente cuida. Isso a gente lapida, isso a gente consegue trabalhar, né? Eu vejo gente anunciando absurdos do tipo massagem tântrica para aumentar o tamanho do pau. Gente, esqueçam isso, esqueçam essa história de aumentar o tamanho do pau. Ninguém, sabe, desencana dessa história. Vai cuidar da tua ereção, vai cuidar da tua ansiedade sexual, vai cuidar da tua presença no momento do sexo. Porque isso é capaz de colocar mais energia na tua experiência sexual do que quaisquer estocadas de qualquer jeba gigante que exista por aí. Existe uma grande cultura falocêntrica, né? Que vai com certeza atribuir valor a formas, tamanhos, e vai propagar essa mensagem sempre de maneira muito mais fácil, né, gente? Faz diferença? Faz, mas não é sobre quanto maior, menor, né? Quanto maior, melhor, quanto maior, menor é ótimo.